Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, Morning Call começando. Tem notícia pra caramba, pelo amor de Deus, senta aí. Vou tentar fazer o melhor possível aqui pra gente falar de tudo que precisa, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe o vídeo, vire membro do canal. Botão seja membro aqui abaixo do vídeo ou link na descrição pra virar membro pela Hotmart, tá? E me siga lá no Instagram, @opaipeter, tá? Vamos lá, galera, sem mais delongas, só não esquece o like, a sua inscrição e de comentar alguma coisa, tá? Ibovespa fecha em alta com Vale e Petrobras, dólar cai, tá bom? Não foi o melhor dia do mundo, foi um dia de baixo volume, a gente falou sobre isso ontem no fechamento diário, mas pelo menos o Ibovespa subiu e nosso dólar caiu, tá bom? Vamos ver aí hoje com o IPCA, que é justamente o tema aqui do tempo real hoje do Money Times, tá? Ibovespa repercute IPCA e tarifas de Trump, né? Avalia os impactos do anúncio das novas tarifas de importação dos Estados Unidos. Ontem à noite, Donald Trump confirmou a taxação em 25% todas as importações de aço e alumínio. Entre hoje e amanhã, ele também deve anunciar tarifas de reciprocidade. O governo brasileiro ainda não se pronunciou sobre uma eventual retaliação, sendo que o país é o segundo maior fornecedor de aço dos Estados Unidos. As informações eram de que os serviços de empresas de tecnologia americanas poderiam ser taxadas, né? Acho que vocês ouviram falar sobre isso. E vale lembrar também opiniões, né? Brasil perde mais que Estados Unidos se retaliar tarifas de Trump. Enfim, meio óbvio, né? Que a gente vai acabar saindo perdendo com isso, tá? E aí a gente também vai falar de IPCA hoje, né? As projeções consolidadas pelo Money Times apontam para um alto de 0,18% no mês e um acumulado de 4,58% em 12 meses. Nessa terça-feira não estão programados balanços de empresas brasileiras. Além disso, Powell participa de audiência no Senado americano. O presidente do Fed irá explicar a condução da política monetária. Também realmente tem essa, né? Tem o Powell ainda, tá? Vamos seguir reto aqui, ó. Estrangeiro está mais otimista do que local com ações do Brasil e tem setor preferido. Amém, né? O importante é o estrangeiro estar otimista mesmo, tá? Estudo aponta que 56% dos investidores estrangeiros têm visão otimista sobre o mercado brasileiro, com o setor de utilities em alta e grandes bancos perdendo força, mas esses últimos ainda são preferidos, porque é conservador, óbvio, tá, galera? Grande banco sempre vai ser um queridinho da galera. Então, nós temos aqui que esses investidores estrangeiros estão mais otimistas em relação às ações brasileiras do que os locais, segundo a última pesquisa de sentimento do mercado divulgada pelo Itaú BBA, tá? Entre os entrevistados, claro que é uma pesquisa, né? 40,4% afirmam ter uma visão positiva sobre a Bolsa Brasileira nos próximos 6 meses, uma leve alta em relação à pesquisa anterior. O percentual de respostas neutras caiu para 43,9%, enquanto os pessimistas representam agora 15,8%. Entre os investidores de fora do Brasil, chega ali a 56% essa percepção positiva, enquanto os de São Paulo estão divididos entre otimismo e neutralidade. No Rio de Janeiro, mais da metade mantém uma visão neutra. Conforme o estudo, a expectativa para os juros de longo prazo no Brasil sugere que a maioria dos investidores acredita que as taxas nominais de 10 anos permanecerão entre 14% e 15% nos próximos meses. Os estrangeiros, porém, veem um possível alívio, né? E apontam para a faixa de 12% a 13%. Ou seja, os estrangeiros estão mais otimistas com as nossas curvas de juros do que nós mesmos, por exemplo, né? No campo fiscal, olha lá, 63,2% para que o nível atual de gasto do governo seja mantido nos próximos 18 meses, enquanto 31,6% prevê aumento das despesas e piora no déficit primário. Quando perguntado sobre quando o mercado começará a precificar mudanças no ciclo macroeconômico, mais de metade dos investidores acredita que ocorrerá entre o terceiro e quarto trimestre deste ano, tá? E no que diz respeito à alocação setorial, a pesquisa aponta que o setor de utilities ampliou sua posição como mais procurado, com quase 67% dos investidores reforçando essa posição. Enfim, tá? De olho no mercadinho brasileiro, é o que eu falo, galera. Precisa ficar otimista igual o estrangeiro? Não. Mas continuar trabalhando posição e mantendo seus aportes nas ações conservadoras que estão baratas é um caminho interessante, tá? Então continue a sua estratégia e nos seus aportes, tá? Desaceleração do IPCA de janeiro não garante leitura favorável, dizem especialistas. O pagamento no bônus de Itaipu, desconto temporário das tarifas de eletricidade, deve levar a inflação de janeiro a desacelerar frente à leitura de dezembro, quando a alta foi de 0,52%. Apesar disso, os preços devem seguir elevados nos demais segmentos e o núcleo pressionado. O BTG espera uma leitura desfavorável, reforçando um cenário desafiador à frente. Expectativa do mercado é de que o IPCA suba 0,16, um pouco diferente da Money Times, lá, né, consolidado, no primeiro mês de 2025 e acumule alta de 4,56% em um ano, segundo a mediana nas projeções do Broadcast.
Segundo a estratégia da Warren Investimentos, os itens de energia elétrica e passagem aérea devem repetir as variações observadas na prévia da inflação. Ou seja, a energia residencial recuou 15,46% e a passagem aérea subiu 10,25% no IPCA 15. Que paulada, né? Enfim, obviamente vamos torcer por um número um pouco mais positivo aqui, no sentido do IPCA. Tá bom? Mas já aperta o cinto aí porque os analistas, os especialistas aí continuam descrentes, mesmo com uma leitura um pouco mais ok do IPCA, né? Justamente por essa variação momentânea. BTG Pactual, né? Rolou o balanço ontem e para variar, nós temos queda da ação, né? A galera cria expectativa e essa expectativa ela é frustrada, né? Então, o BTG divulgou seus resultados do quarto tri de 2024 e as casas de análise apontam para um desempenho sólido, mas com alguns desafios, né? Enquanto o Goldman Sachs considerou os números mistos devido a custos elevados e um capital mais fraco, o BBBI destacou a resiliência da instituição em um ambiente macroeconômico adverso. Ambas as casas mantiveram recomendação de compra para o papel, tá? Goldman Sachs classificou os resultados do BTG como mistos, então lucro líquido recorrente aqui, vai falar um pouquinho, né? Mas eu estou mais interessado aqui no preço-alvo, tá? Então eles colocaram aqui o preço-alvo de R$36, uma valorização bem tímida, né? 12%, não acho muito bacana, tá? E o BBBI colocou ali R$40, 20% também. Uma das melhores compras do mercado financeiro renda variável brasileira cá entre nós, tá? Enfim, vamos dar uma revisada na queda de BPAC 11 na área de membros daqui a pouco, tá? Olha, taxação do aço, hein? Entenda contexto e impactos para o mercado. Vamos lá, ó. O presidente dos Estados Unidos, nosso querido Trumpzão, sinalizou que poderia estabelecer uma tarifa sobre o aço e o alumínio que são importados pelo país. E a expectativa é a de que a taxação deve ser oficializada já nesta segunda-feira. Mas quais são as justificativas desse movimento? De que forma isso poderia impactar o mercado brasileiro? E nós temos aqui algumas respostas, né? O economista-chefe da Suno Research, Gustavo Sung, lembra que logo após ser eleito, Trump sinalizou um possível aumento de tarifas para todos os produtos, que gerou estresse no mercado. Posteriormente, ele falou ali, passou a adotar um tom mais ameno, né? Sinalizando potenciais acordos com a China a fim de reduzir o déficit da balança comercial entre as partes, o que voltou a acalmar os índices acionários. O Ibov se aproveitou desse movimento, apesar do risco fiscal ainda continuar, e não vemos nenhuma melhora interna. É fato de que o índice se beneficiou de um cenário externo mais confortável. Em seguida, relembrou o economista, Trump negociou acordos com o México, Canadá e China, e mais recentemente o papo da taxação do aço, que poderia ser de 25%. Vale destacar que até o momento não é nada oficial, ou agora há, né? Só foi feita uma sinalização. Ao meu ver, esse movimento visa diminuir a entrada do aço e, de certa forma, afetar a China. Como a China tem crescido menos e injetado aço e alumínio no mundo inteiro, os Estados Unidos tentam proteger sua própria indústria, e Sung explica que, consequentemente, essa taxação sobre o aço pode afetar o Brasil, que é um grande exportador da commodity para os Estados Unidos. Caso a tarifa seja confirmada, a expectativa é de que o Brasil faça uma retaliação, taxando as empresas norte-americanas de tecnologia. A gente acredita que, ao longo do seu mandato, Trump vai adotar uma política mais protecionista, com cortes de impostos e redução do tamanho do Estado, por exemplo. Ao meu ver, contudo, não haverá uma taxação universal, mas sim movimentos pontuais para beneficiar a indústria norte-americana, e aí o Brasil pode ser afetado, né, justamente. Então, basicamente, essa é a resposta, né? Ele vai relembrar aqui que na primeira gestão de Trump, o Brasil já foi afetado em relação ao aço e ao alumínio. Posteriormente, contudo, as partes chegaram a uma negociação mais favorável e houve um acordo para cotas de importação dos Estados Unidos, o que é o que o economista acredita que vai ocorrer desta vez, né? Ou seja, falta a gente chegar num acordo, né? Se a taxação do aço e do alumínio for oficializada, ao meu ver, o Brasil vai se sentar para negociar e tentar melhorar melhores condições, né? Enfim, e a gente vai ver isso em breve nos próximos dias, provavelmente. Petrobras seria impactada por essas exportações, tá? Então, desde que essas tarifas, na verdade, né, de exportações, desde que tomou posse, então a gente tem o Trump aí se movimentando no sentido de taxar produtos, e a Genial aí emitiu um relatório avaliando os possíveis impactos para a Petrobras, no caso de uma eventual taxação sobre o petróleo brasileiro. Os analistas afirmam que, embora a eventual taxação seja um fator negativo, a exposição da estatal ao mercado norte-americano é limitada, o que minimiza qualquer efeito sobre seus resultados financeiros. Assim, a Genial entende que a Petrobras não deve sofrer impactos relevantes caso isso aconteça. Resposta feita, acabou, seguimos o jogo aqui, tá? Itaúsa anuncia o pagamento de dividendo, IJCP, né? Nós temos aí um proventinho a ser pago. Estamos falando um proventão, na verdade, né? Deliberou pagar em 7 de 3 de 2025 6,6 bilhões em proventos, tá? Então, 1,1 bi em JCP, correspondente a 0,10 por ação. 8, é negócio, eu amo quando eles colocam o valor líquido, tá? 8 centavos líquidos por ação, considerando a posição acionária do dia 17 do 2. Tá chegando aí na semana que vem, tá? Semana que vem?
segunda-feira, né? 4,4 bilhões em dividendos correspondentes a 40 centavos por ação, considerando a posição acionária também do dia 17/2, tá? E 1,1 bi em JCP, declarados em 16/9 e 16/12, conforme anteriormente divulgados, que somados correspondem a 10 centavos por ação. E aí a gente vai ter aqui um pouquinho mais, né? Bem pouquinho mais aqui, por causa do terceiro dígito, 9 centavos por ação líquido, tá? E aí, aparentemente, a gente tem essas datas cons aqui mais para trás, né? Na parte C aqui, né? Enfim, o Conselho também aprovou na segunda-feira o pagamento em 01/4, ou seja, 1 de abril, de 510 milhões em JCP, correspondente a 2 parcelas dos proventos trimestrais fixos, tá? Enfim, bastante provento aqui para nossa querida Itaúsa, tá? Fiquem de olho aí, tá? É pauladinha mesmo, né? Pauladinha e alegria para quem é acionista de Itaúsa, tá? Ó, 7/3, a gente tem todas essas parcelas aqui, né? 9, 8, 40, aí tem aquelas duas. Nossa, bastante coisa, né? Até confuso fica a tabelinha, ó. Pausa o vídeo aí e dá uma olhada pra gente não ficar só falando de Itaúsa por aqui, tá? Vamos lá, a Localweb, né? Trocou aí nosso CEO, elege novo CEO. O Conselho da Administração da Localweb elegeu para assumir a posição de diretor-presidente Rafael Chama Alves, atual Chief Operating Officer e ex-diretor financeiro da companhia. A informação foi divulgada na segunda-feira, tá? O Conselho aprovou a eleição de Fernando Biancardi Cirne, que liderou a Localweb nos últimos 6 anos como diretor-presidente, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, tá? E nós temos aqui realmente o resultado da TIM, né? Lucro de 1,05 bi no quarto tri de 2024, veio em linha aparentemente, alta de 17,1% em relação ao trimestre de 2023, né? Quarto tri. EBITDA deu uma crescidinha também, receita líquida normalizada também, tá? E aí já veio ali um bom balanço, né? Mesmo que em linha, o provento, né? Não é muito provento cá entre nós, né? 200 milhões em JCP, são 8 centavos por ação. Imagino que teremos proventos melhores aí mais pra frente, mas pagamento até dia 22 de abril de 2025, sendo a data do dia 17, semana que vem, data com também, tá? Atenção pra TIM S3 e Cosan, né? Se manifesta sobre notícia de que planeja vender a Raizen Power, né? Lembra da notícia que a gente falou esses dias? Cosan se manifestou na segunda-feira sobre a notícia divulgada no fim de semana na coluna do jornalista Lauro Jardim no O Globo, de que planeja vender a Raizen Power e levantar capital para o Rumo. A Rumo, né? A Cosan não negou a notícia e apenas afirmou, com relação ao divulgado pela imprensa, em que se alega que as companhias investidas pela Cosan estariam planejando a venda de determinados ativos, a companhia esclarece que a decisão acerca de vendas de ativos compete às próprias companhias, mediante a aprovação de seus órgãos competentes. Quaisquer informações que referidas companhias entendam relevantes ao mercado são realizadas no âmbito de suas próprias divulgações, tá? Ou seja, só cumpriu tabela, tá? Galera, Bitcoin lá nos 98 mil dólares, tá bom? Nosso Morning Call vai ficando por aqui. Bastante coisinha aí pra vocês. Haja tarifa. Vem pra área de membros, deixa o like. Se você não virou membro ainda, vire. Vamos falar um pouquinho de ativos por lá. Partiu!